Você acorda e uma das primeiras coisas que você faz, se não a primeira, é pegar o seu celular, entrar numa rede social e passar alguns minutos ali do seu dia, muitas vezes antes sem levantar da cama. Ou você tá no trabalho, você tá no ônibus, você tá no carro, ou você deveria estar estudando, e quando você se dá conta, você já passou 15, 20 minutos scrollando Reels, Shorts, ou até mesmo a For You do TikTok. Lamento te dizer, mas o seu cérebro ele já está viciado em dopamina com baixo nível de esforço, e isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante porque isso faz você se tornar uma pessoa mais procrastinadora, uma pessoa mais preguiçosa, uma pessoa que não consegue tirar nada do papel, que não consegue realizar os seus objetivos ou conquistar aquelas coisas que são difíceis de serem conquistadas porque elas exigem tempo. Exigem tempo. E você tá gastando 3, 4 horas por dia em redes sociais. O tempo médio que o brasileiro passa em redes sociais é quase 4 horas por dia. Se você pesquisar aí, você vai ver que o Brasil ele tá no top 5 países que mais utilizam redes sociais, se eu não me engano, o terceiro lugar, atrás de alguns países da África. E por que eu tô falando tudo isso? Eu já fui um viciado em redes sociais, eu já fui a pessoa que passava 20, 30 horas por semana de tempo de tela em rede social. Isso, se for parar pra pensar, é uma jornada de trabalho, praticamente, e que se eu convertesse essas horas para outras coisas, que seja tocar violão, que seja produzir conteúdo, provavelmente eu já seria um expert em qualquer coisa que eu tivesse escolhido. Eu aposto também que você entra ali no teu Instagram 3 horas da tarde, numa terça-feira, você vê a Virgínia na piscina da mansão dela, e você tá no seu trabalho, você tá atolado de coisa a fazer, você tá no ônibus, no meio do trânsito, um busão lotado, e você pensa, nossa, a minha vida é uma merda. E lamento te dizer também, mas você provavelmente vai morrer com esse pensamento se você não mudar esse hábito. Nesse vídeo aqui, eu vou contar os mecanismos que depois que eu entendi eles me ajudaram muito a deixar o vício das redes sociais. Então, acredito que a gente como ser humano, quando a gente entende algo, a gente entende o porquê das coisas, a lógica por trás, a gente fica um pouco mais crítico e analítico muitas vezes, então espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Bom, vamos lá, pra gente começar, eu só queria destacar que a Meta, eu fui pesquisar no LinkedIn, eles têm 156 mil colaboradores. Se é esse número de fato de colaboradores diretos, eu não sei, mas eu só sei que é muita gente. E é muita gente muito bem paga para poder estudar e para poder aplicar tudo aquilo que vai fazer com que você gaste cada vez mais tempo nas redes sociais, enfim, no Instagram, no TikTok, em qualquer lugar que seja. Bom, vamos lá, o primeiro mecanismo que de fato existe, já é uma coisa muito antiga, tá? Chama reforço intermitente ou recompensa variável, que é o mesmo mecanismo utilizado nos cassinos. Então, basicamente, hoje em dia você tem um cassino aí no seu bolso, tá? Algo que muitos governos já proibiram há muitos anos, porque de fato faz muito mal para as pessoas, é um negócio até de certa forma desumano. Tá no seu bolso. O que é esse mecanismo, o que é esse conceito? Tem um psicólogo chamado Skinner, ele fez um estudo onde ele colocou ratos numa caixa ali e ele colocou uma alavanca, que toda vez que esses ratos, eles apertavam essa alavanca, eles tinham uma recompensa, então eles ganhavam uma comidinha ali, eles ganhavam um suco, e chegou uma hora que os ratos entenderam, tá, toda vez que eu aperto aqui, eu ganho uma recompensa. Só que depois ele fez com outros ratos, o mesmo experimento, só que ele não dava recompensa todas as vezes que a alavanca era apertada, só às vezes, então era de forma randômica, de forma aleatória. O que aconteceu? Os ratos, eles desenvolveram um comportamento totalmente compulsivo e incontrolável, porque eles apertavam todo momento, porque a conclusão aqui, né, em resumo, o fato de você não saber o que é a próxima coisa que está por vir, ela libera um pico de dopamina. A dopamina, ela precede a recompensa. E se você for parar pra pensar, o Reels, o TikTok e tudo esses lugares, eles são isso, basicamente. Você nunca sabe qual que é o próximo conteúdo, você nunca sabe se vai ser uma coisa muito legal, super legal, hiper legal, qual conteúdo que vai ser. Enfim, diversas formas você tem isso, e esse comportamento, esse conceito, na verdade, foi a forma que os psicólogos encontraram que mais é a melhor forma de você reforçar o comportamento compulsivo, através do meio digital, principalmente, tá? Então, realmente, é muito crítico. Também que essas redes sociais têm, de novo,
Outra coisa também é o scrolling infinito. Então, se você pega um livro ele acaba. Ele tem começo, meio e fim. Um filme, ele também acaba. Uma série, ela acaba. Mas o Instagram, ele não acaba. Se você ficar ali, você vai encontrar conteúdo, sempre vai ter alguma coisa nova. E sempre vai ter alguma coisa que ela vai começar automaticamente, você não precisa nem dar play. Às vezes, se você ficar num vídeo até o final, ele já pula pro próximo. Então, ele não te dá nenhum tempo de pensar se você quer continuar ou não. E o algoritmo, ele é totalmente personalizado. Então, algumas pessoas falam que o algoritmo, ele conhece você mais do que a sua própria família, muitas vezes. Porque, pensa, é uma série de dados num tempo acumulado de muitos anos, né, pegando os seus dados, e não é dado sobre aquilo que você mais gosta, é sobre aquilo que mais faz você ficar mais tempo no app. Então, realmente é muito prejudicial e é um fato que é incontrolável, porque o negócio é forçado para que você, de fato, fique viciado e que você, de fato, passe mais tempo ali. Foi feito para isso. Outra parada que me incomoda muito e que eu descobri estudando é porque as redes sociais, elas têm um excesso de estímulo muito pesado. Principalmente se você for analisar, bota aí os desenhos que passavam na televisão em 2005, 2010, a quantidade de estímulos que eles tinham, não era um negócio que te prendia tanto. E os desenhos de hoje em dia. E aí você faz um paralelo com as redes sociais. Cada vídeo que você assiste, ele tá cada vez mais excessivo em estímulo. Se a pessoa não começar o vídeo batendo uma palma, gritando, fazendo uma coisa totalmente aleatória, uma atrocidade, falando uma frase super pesada, polêmica, aquilo não te prende mais. E isso tá cada vez se agravando mais, tá? Cada ano tá cada vez mais agressivo. Você tem que colocar uma thumbnail muito agressiva no seu vídeo, senão ele não é clicado. Você tem que falar algo muito polêmico, senão as pessoas não vão estar nem aí para o que você tá falando. E tá cada ano isso ficando mais grave. Então, se você não faz um vídeo e você coloca um título super polêmico, ou você não coloca uma thumb que as pessoas vão achar um absurdo para clicar, você não vai ter views. Basicamente. E por que isso é ruim? Porque, de novo, estimula muito a dopamina barata e faz com que o nosso cérebro se acostume. Pô, se não tiver hiperestímulo, eu não quero, tô de boa. Por quê? Coisa chata. Pô, ler um livro, pô, não tem uma imagem nesse livro, não tem uma frase de efeito, não tem um som legal. É chato, é chato. Na verdade, não é chato, se torna chato. E esse é o grande problema. Se tornar chato algo que não era pra ser. Ler um livro não era pra ser algo chato. Assistir um filme não era pra ser algo chato. E eu falo por mim, tá? Durante muito tempo, eu não conseguia assistir um filme. Eu não conseguia ler um livro. Não conseguia ver uma série até o final, porque quando eu me via, eu já tava no celular, já tava ali entrando na rede social de novo, sem muito saber por quê. Outra coisa também é a comparação social. A comparação social, ela sempre existiu. E ela é uma coisa que, de fato, tem algum local no nosso cérebro ali que foi feito para reforçar isso. Mas o grande ponto é que a rede social, ela escala isso num nível muito absurdo. E o que as pessoas, elas postam na rede social, na verdade, não é nem genuíno de comparação com a sua vida pessoal, porque o que elas postam é o que elas querem. E não que elas vivem de fato. Então fica uma comparação até mesmo injusta, e todo mundo teve esse sentimento, tem esse sentimento que é, pô, a vida das outras pessoas é muito melhor do que a minha. Porque enquanto eu tô aqui no ônibus lotado, fulano tá na mansão da piscina da mansão dela. Mas a rede social não mostra essa pessoa na deprê, não mostra essa pessoa ansiosa, não mostra essa pessoa atolada de trabalho, não mostra essa pessoa com uma vida familiar totalmente devastada. Então, é uma comparação até mesmo injusta. O último mecanismo aqui é a questão do FOMO, que é o Fear of Missing Out. A sensação de você estar perdendo algo. E aí quando você pega também, pô, stories que dura só 24 horas, outro mecanismo de escassez. Então, ó, se você não assistir em 24 horas o que fulaninho postou, você vai perder e você não vai ficar sabendo o que ele postou ali. Tudo isso, nossa, eu vou falando e vou lembrando, badges também, sabe aquele númerozinho que aparece no canto ali da você tem 2 mensagens, você tem 10 mensagens não vistas, você tem 5 notificações, 10 notificações, e é sempre um númerozinho destacado em negrito. Isso é proposital, porque o nosso cérebro ele tem uma memória de trabalho que é um incômodo para o nosso cérebro saber que tem uma tarefa a ser realizada ali que é fácil, que é só você clicar, abrir e você não faz. Então, de novo, é reforçando você para não só ficar bastante tempo, como você retornar e você também
criar uma dependência daquilo, tá? Então, assim, pessoal, tem realmente muita coisa. Eu não tô aprofundando aqui em estudos científicos, não tô citando referências, mas eu poderia, porque de fato é uma coisa que é uma nova era, assim, a gente tá vivendo isso agora, a gente não tem referência do passado em relação a isso. Eu acho que a maior referência que a gente tem em relação a esses tipos de métodos e conceitos que causam dependência nas pessoas é o cassino. E que já rolou esse papo sobre cassino, já foi abolido em muitos lugares, agora tá voltando, mas talvez daqui uns anos a gente vai voltar atrás e vai refletir, pô, quanto tempo a gente gastava na nossa vida vendo esse tipo de conteúdo alheio. Conteúdo que muitas vezes não, posso falar com propriedade que não agrega em nada nas nossas vidas. Bom, eu já tô há quase um ano com o aplicativo do Instagram e do TikTok desinstalados. Não tá fazendo falta. Hoje, de fato, eu abomino até esse comportamento, porque tirou muito tempo da minha vida e eu não sinto falta alguma. Graças a não ter mais essa dependência, que eu fui parando aos poucos, hoje eu consigo iniciar projetos, como por exemplo o canal aqui do YouTube. Hoje eu consigo focar mais no meu trabalho. Eu sou uma pessoa muito menos ansiosa e eu sou uma pessoa que hoje em dia me importa até menos, sabe, com esse negócio de estar perdendo alguma informação, estar perdendo algo. Pra mim tudo bem se eu estiver perdendo uma informação, tipo, não me importa muito o que, sei lá, fulaninho, do que o Neymar, a Virgínia estão fazendo na vida deles. O que importa é o que eu quero pra minha vida e as coisas que eu vou viver, porque todo mundo tem um tempo de vida limitado. E o mesmo tempo, né, muitas vezes, na verdade, todo mundo tem o mesmo tempo, as mesmas 24 horas. Só que o que você faz com essas 24 horas determina quem você é, quem que você vai ser. E tem muita coisa que eu quero conquistar, tem muita coisa que de fato eu quero tirar do papel, tem muitos lugares que eu quero chegar. E o fato de ser essa pessoa ambiciosa me faz querer tirar da minha frente tudo aquilo que me atrapalha. E depois que eu entendi esses mecanismos, não só esses, tá, pessoal, como vários outros, eu entendi, tá, esse negócio foi criado para eu poder passar tempo aqui. E tá funcionando já tem alguns anos, já tem talvez uns 10, 12 anos que eu não reflito sobre isso e que eu não, de fato, tomo uma ação genuína para parar. Porque muita gente provavelmente sabe muita coisa que eu tô falando aqui, talvez até mais. Só que o que falta para você tomar iniciativa e, de fato, começar a ter ações para que você vá contra esse sistema? Eu acho que essa é a grande provocação que eu quero fazer aqui nesse vídeo. Espero que ele tenha te ajudado de alguma forma.